Olá, maravilhosas! Quer aprender uma maquiagem super fácil e rápida? Pois fique nesse vídeo porque aqui eu vou ensinar para você um passo a passo, bem simples e com produtos que você tem em casa. Os que nós vamos precisar para fazer essa make, claro que será hidratante, primer, também vamos precisar de uma base de alta cobertura, pincel, pode ser uma esponjinha. Tem aqui também paleta de sombra, de sobrancelha, de pálpebra. Também tenho aqui os lápis para contornar os lábios, gloss, iluminador. Então vai ser bem simples e vai ser com os produtos que você tem em casa e eu vou ensinar para você aqui a fazer aquela make e arrasar. E vamos começar com essa base maravilhosa, que é da Boca Rosa, que eu sou extremamente apaixonada. Ela tem uma ótima cobertura, além de ajudar a esconder as manchinhas do rosto, ela também deixa a pele bem sequinha e eu tenho pele oleosa, então eu sempre prefiro esses tipos de base, que são mates e também com alta cobertura. Mas claro que você pode também estar escolhendo a base de sua preferência, de sua marca, e também pode ser uma média cobertura, mas desde que você se sinta bem e goste. E eu começo aplicando com esse pincel, que ele serve para estar fazendo aplicação de base também, mas claro que se você preferir, você pode também estar aplicando com sua esponjinha, se você achar melhor o acabamento. Geralmente eu prefiro com o pincel, mas claro que eu também gosto da esponjinha, mas de preferência o pincel. Eu acho que ele espalha super bem, na minha pele dá super certo, mas fica a critério de você, né? Se você achar que o pincelzinho ele fica melhor, você pode aplicar com o pincel, se não, pode aplicar com a esponjinha mesmo. E vamos começar com a sombra de sobrancelha. Geralmente eu gosto de preencher as sobrancelhas logo após a base e dá super certo. Mas aí, se você achar que fica melhor também depois do pó translúcido, de todos os outros procedimentos, beleza. Eu comecei usando essa paleta de sombra aqui da Ludurana, que ela é bem pigmentada. Eu também gosto da Ruby Rose, mas ela é a minha paixão, gente. É bem pigmentada. Ela vem com 3 cores e no início do videozinho da sobrancelha, eu iniciei passando o pincelzinho em 2 tipos de cores, que é um mais escurinho e o marrom. Eu acho que dá uma mistura legal, fica bem natural. Não fica nem preto, mas também não fica clarinho. E eu também não gosto de preencher minha sobrancelha toda, não acho que tem tanta necessidade, porque eu tenho bastante fios. Então, geralmente, eu faço uma linha, começo a preencher um pouquinho o finalzinho, e depois eu só espalho um pouquinho com a escova. Super fácil. Eu acredito que você em casa consiga espalhar super bem. E agora eu tô espalhando com a escovinha, que é super simples também, bem baratinha. Ela vai estar dando uma ajudada a espalhar mais essa sombra e não deixar acumulada em algumas partes específicas da sobrancelha. Então, aconselho todo mundo a fazer isso. E aqui vamos para a parte de corrigir essa sobrancelha, porque nós preenchemos com a sombra, mas geralmente acaba manchando um pouquinho outras áreas e não fica totalmente certinho. Então, o corretivo, com um pincel bem fininho, ele vai estar ajudando a contornar, alinhar e também a corrigir a sobrancelha. E agora vamos para a parte que eu mais gosto, que é o contorno. Estou fazendo o contorno desta forma, descendo, porque eu acho que dá um afinamento no rosto e fica perfeito. Além de criar uma sombra, ainda afina o meu rosto que tá um pouquinho redondinho. Então, se você tem esse problema igual eu, pode estar fazendo dessa mesma forma, que dá um afinamento e um contorno maravilhoso pro seu rosto. E claro que eu vou espalhar também com o pincel, porque eu não tenho a esponjinha. Eu gosto muito do acabamento com pincel, então eu faço dessa forma. Mas se você ter esponjinha, você pode estar espalhando também o seu contorno. Se você tiver também um pincel específico para contorno, realmente o pessoal usa aquele de blush, que ele é perfeito, né? Ele é diagonal, então ele dá aquele toque suave assim, ajudando a espalhar super bem. Mas o cremoso, eu acredito que seja muito melhor estar espalhando ou com o pincel mesmo, que você espalhou a base, ou com
uma esponjinha mesmo, umedecida. Eu acho que espalha super bem e fica perfeito. Olhem só pra vocês verem a sombra que já criou no rosto. E com o pó translúcido já no rosto, essa parte eu acabei esquecendo de gravar, gente, me perdoe. Mas não tem erro. Você pega o pó, passei com o pincel mesmo, faz a listra. Fiz também descendo diagonal, que é pra dar esse afinamento no rosto. E agora a gente vai pro blush. Eu sempre gosto de passar o blush depois do pó translúcido. Eu acho que dá um acabamento melhor, eu acho que fica perfeito na minha pele, então eu prefiro dessa forma. Mas aí me conta como que você gosta de estar passando o blush, se é antes ou depois. Geralmente também eu tiro todo o excesso primeiro, no braço ou em um paninho, uma toalha, porque o blush da Catherine que eu estou usando, ele é bem pigmentado. Então, para não parecer que a gente ganhou uma chinelada, a gente tem que dar essas batidinhas na mão para estar tirando o excesso. Então, você pode estar fazendo assim também, que fica super fácil. Olhem só para vocês verem como que ficou esse blush. Gente, eu super recomendo porque ele é perfeito. Olhem só que lindo, gente. Aí você vai com um toque bem suave. E eu percebi que eu acabei exagerando um pouquinho. E o que que eu faço para suavizar? Eu pego o pincelzinho de pó mesmo, com pó translúcido, e passo por cima, porque ele dá uma disfarçada. E também ele ajuda a dar uma minimizada se o blush você exagera um pouquinho. Então, essa dica também é maravilhosa, viu? Então, sempre tiro o excesso, né, no braço. Eu tirei agora um pouquinho do blush que eu passei e tô removendo aqui um pouquinho o pó translúcido. E agora vamos para a sombra, que é maravilhosa. Essa é a da Bruna Tavares que eu tenho. Super pigmentada, recomendo muito. E ela é bem pigmentada que você também tem que ter um cuidadinho na hora que você for passar para você não acabar escurecendo muito e depois ter dificuldade para esfumar. E aí eu pego uma corzinha bem clarinha. Gente, eu amo nude, amo marrom, tons terrosos, sabe? Eu sou bem delicada nessa parte, então eu gosto de passar só mesmo um tom só para dar um toque. A minha make eu sempre gosto assim. Como é uma make pro dia a dia, então geralmente a gente vai fazer dessa forma que fica mais básico pra você tá indo pra qualquer lugar bem suave, entendeu? E agora vamos contornar esses lábios. Gente, eu percebi que na hora que eu puxei a tampinha do meu lápis, que é da Catherine, o marrom, que ele é perfeito, também indico, viu? Ele quebrou a ponta. Então o que que eu fiz? Peguei o pincel fininho, o mesmo pincel que eu contornei a sobrancelha. Dá pra improvisar também, você tira o excesso da sombra na mão, pega, passa no seu lápis, se quebrou a ponta, não dá tempo pra apontar, e vai e contorna os seus lábios. Se ele tivesse com a pontinha, dava pra gente contornar diretamente com o lápis, mas não, então a gente vai improvisar, porque make é isso, né? A gente sempre improvisa. E esse é o resultado. Me conta se vocês gostaram.